Olá a todos, mais uma semana, mais um episódio da Premier Pub. Cá estamos para falar dos grandes jogos do fim de semana, esta semana com o Pedro Azevedo e com o Tomás da Cunha, o nosso residente. Não é só desta semana, é verdade. E que se mantenha, Tomás, se podemos fazer aqui desejos, a gente até a Premier League acabar. Pronto, então até temos muito por jogar ainda. E por falar nisso, Tomás, acho que é relevante começarmos porque o jogo até podes adivinhar. Não viste o meu alinhamento, mas pode. É o Liverpool City. É o Liverpool City. Eu diria. Muito a dizer, tu estiveste nos comentários desse encontro. O que é que achaste deste jogo? Uma primeira parte mais morna, mas uma segunda parte que, por várias razões, acabou por ser até um dos melhores períodos de jogo da Premier League. Qualidade, emoção, reviravolta naquela ponta final, até um lance caricato, para mim bem ajuizado, não sei se vamos falar sobre isso ou não, mas para mim bem ajuizado no vídeo-árbitro. Percebo o lado emocional, mas em termos de regra e de aplicação das regras, acho que o árbitro esteve bem, portanto, houve uma série de condimentos para tornar este jogo espetacular. E, inevitavelmente, esta vitória do City, que não foi merecida propriamente, o Liverpool claramente dominou a maior parte do segundo tempo, muito perdulário, mais uma vez, há um cabeceamento do Ekitika na cara do Donnarumma, há aquela defesa final também extraordinária, uma das melhores da temporada na Premier League. Acho que o City esteve bem na primeira parte, em termos estratégicos, o Guardiola superiorizou-se na forma como definiu um losango na pressão e tirou os médios do Liverpool completamente do jogo. Também se percebe que nesta altura os Reds já não têm aquela explosão em campo aberto, com jogadores como o Luís Dias, o Salah de outras alturas, o próprio Sadio Mané. A equipa já não se orienta muito para isso, depende muito dos médios. Na segunda parte entraram em jogo, finalmente, o Gravenberch, o McAllister, também um bocadinho do Salah, até melhor do que o que temos visto ultimamente. Mas é uma equipa muito perdulária, chega muitas vezes à frente, mas não está a conseguir marcar golos. E depois, quando consegue fazer o golo, mais uma obra de arte do Szoboszlai, parece-me que se encolheu em demasia e acabou por se expor à reação do City, com lances pragmáticos. O Cherki a levantar a bola para o Haaland e o Bernardo até aparecer numa zona pouco habitual, e depois o próprio Bernardo a combinar com o Mateus Nunes, muita determinação. Acho que são duas das figuras desta vitória do City, juntamente com o Donnarumma, que lá está. Sim, o Pep Guardiola no fim do jogo teceu elogios a Bernardo Silva, mais uma vez, não é? Porque acaba também por ser importante nesta... Que é fanboy do Bernardo Silva. É, super fanboy. Vamos ver até quanto tempo, não é? Também se fala sobre isso, mas o jogo esteve um tanto ou quanto atado ali até surgir este gol do Szoboszlai, é que o jogo acaba por seguir nos minutos finais. Pedro, há um antes desse gol e um depois desse gol na tua opinião? É o gol que muda um bocadinho o rumo do jogo? É porque o gol abriu o jogo para o City, porque a intenção de Pep Guardiola... Não deixa de ser irónico também, não é? Não deixa de ser irónico e não deixa de ser bastante estranho a forma como o Manchester City abordou este jogo. Não estranho, tendo em conta a época atual. Estranho, tendo em conta Pep Guardiola e o caminho todo no Manchester City, porque esta época não é caso virgem este jogo do Manchester City, esta abordagem mais conservadora, com menos bola. Às tantas, a meio da segunda parte, a estatística dava um 70-30 a nível de posse de bola para o Liverpool. Portanto, não é normal isto. E os jogadores criativos, o Cherki, o Foden, o Runners, ficaram todos de fora, até numa perspectiva inicial. Precisamente, ou seja, aquilo que me pareceu, e o Tomás que estava a fazer o jogo também estava claramente a dizer isso, era um City mais musculado, um City, a questão do O'Reilly no meio campo, à frente Zé e no Rio, um City mais musculado para um Liverpool supostamente muito potente, mas o Liverpool não é esse Liverpool, já não é esse Liverpool que estica o jogo durante 90 minutos e que aguenta cima a baixo com aquela intensidade, já não é. Já foi com Klopp, ainda um bocado com Arne Slot, esta época não está a ser. Portanto, foi uma abordagem inicial que me estranhou, porque apesar de saber que já aconteceu esta época, ainda não estou habituado a ver o Manchester City de Pep Guardiola com esta abordagem tão conservadora. E quase uma desvantagem pontual. E quase que parece que os clubes mudaram. Exatamente. O Semenyo ou o Marmoush, se calhar há 5 anos, eram reforços do Liverpool. Caixariam perfeitamente no Liverpool. Eram jogadores que facilmente veríamos no Liverpool e agora jogam no City como titulares em Anfield. Sim. E até num papel de mais do que extremos avançados por dentro, como acontecia, lá está no trio de Klopp, Salah, Mané e Firmino, muito fechados, como aconteceu neste jogo do City. Isso mesmo. E depois o golo desata porque o golo obriga o Manchester City a pelo menos ir à procura do empate. Porque a questão pontual estava a pesar. O Bernardo Silva admitiu isso. Até o Guardiola depois tentou florear um bocadinho, mas o Bernardo admitiu isso. E, portanto, o golo de Szoboszlai, grande golo. É um golaço. Foi no poste oposto ao golo contra o Arsenal também em Anfield.
mais ou menos a mesma distância, zona frontal. Há quem diga que a barreira podia ter mais gente. Era Eu o ia que eu perguntar, disse. ia perguntar isso. Até Eu acho porque que faltava um homem dentro, mais um homem sim. dentro da barreira. há uma terceiro imagem homem. muito curiosa que não a temos aqui, mas acho que até é o Bernardo que se encosta aos outros dois da barreira e depois sai. Creio que é a Donnarumma que o manda Ali- sair. ali há E a uma bola pessoa entra Donnarumma- precisamente ali. Sim. Há uma pessoa normal que é a visibilidade. É isso. Ele quer ter, ele Eu quer percebo ver, isso, não é? mas não me parece um erro, parece-me totalmente uma opção do Opção, guarda-redes, para ter mais visibilidade. Agora, se foi uma boa opção, tendo em conta que a bola entrou daquela forma, Não, porque não passa foi. por ali a bola. Obviamente que a bola depois Sim. tem um efeito incrível e acho que... A minha interpretação do lance é que o Donnarumma, como a bola estava mais ou menos centrada, queria ter os dois lados Exatamente. abertos, para dar, no fundo, a possibilidade de perceber toda a trajetória do remate. E, convenhamos, o remate não é nada normal. A bola vai, parece trivela, ou seja, com a parte exterior do pé, a bater no ângulo do lado contrário. É muito complicado E a de pancada é tão perceber. forte que dá pouca reação ao Donnarumma, mesmo tendo o tal campo aberto para decidir, Sim. para ver se a Mas bola ia para a percebo que direita ou para a a esquerda. posteriori seja fácil dizer que, Claro. se calhar, mais um homem, dois homens, Sim. poderia proteger um Não, porque bocadinho isto é um melhor ângulo a- muito específico, a não é? zona. E obviamente que ninguém tinha forma de adivinhar, mas Os piores curiosamente, livros a bola passa. para os guarda-redes formarem barreiras são os livros frontais, porque aí vai dar a opção do guarda-redes. Livre à esquerda, o guarda-redes fecha-se. E é muito longe. Parece que não, mas é muito longe. E depois ali. é muito longe, só que aqui a questão é o binómio. É muito longe, mas é só Bosley. Portanto, Donnarumma conhece. E eu acho que ele optou, como o Tomás disse, por ter campo aberto de visão para poder... Ou seja, não há uma escolher regra. melhor. No fundo, é um Sim. bocadinho o conforto do guarda-redes e é o guarda-redes que tem de definir Sim. Claro. a forma como quer estar confortável dentro do lance. Deixa-me só dizer uma coisa. Após o gol do Szoboszlai, nota esse crescimento do Manchester City, depois Guardiola recorre então a Cherki, por exemplo, que mais uma vez tem uma boa entrada em jogo. Os criativos, sim. Cherki, quer como Ainda titular, perdeu quer como o gol de suplente, baliza aberta. tem... E eu já agora digo, eu concordo contigo, tecnicamente fiquei muito Sim. chateado porque eu tinha O Cherki lado, na o Fantasy. lado emocional, o lado emocional perde um bocadinho. Exatamente. A reação do City foi um bocadinho com jogo direto, mais uma vez não houve o jogo rendilhado que estamos habituados no Manchester City, que estamos menos habituados a esta época. Reforço esta ideia, porque é um City que esta época consegue jogar mais direto se for preciso. O golo vem daí e nesse aspecto, quer sem bola durante a maior parte do tempo, quer depois, quando o City cresce, eu tenho que tirar o chapéu à exibição do Bernardo Silva. O Bernardo Silva, sem bola e com bola depois, demonstrou porque é que o Guardiola é fanboy de Bernardo Silva, porque é que percebe que Bernardo é importante em todos os jogos, em jogos com diferentes características. O Bernardo é, sem dúvida, o jogador mais abnegado daquela equipa e depois junta a essa abnegação uma condição física que não parece para quem não o conheça, mas que ele tem, e inteligência, não é? Porque ele conhece o jogo de trás para a frente e o jogo de Guardiola, e portanto ele é o treinador, é o expoente, é a continuidade de Guardiola dentro do campo. Portanto tenho de ir ao chapéu ao Bernardo. Não foi uma exibição nada por ela no Manchester City, não merecia ganhar, acho que consigo dizer isso com todas as letras. Acho que era justo o Liverpool vencer ou no máximo um empate, mas venceu e está a 6 pontos do Arsenal. Falavas do Bernardo e foi precisamente com o Bernardo Silva que o Duarte Carreira teve a oportunidade de falar no final deste encontro. Vamos ouvir o que diz o treinador dentro de campo, como disse o nosso Pedro. Tenho comigo em direto e exclusivo para a DAZN Portugal o homem do jogo, o Bernardo Silva. Entregue-lhe este prémio, muitos parabéns. Que final de loucos e o City a sair por cima, claro, com a vitória por 2-1 depois de ter estado a perder boa parte da partida. Sim, um jogo difícil. É sempre difícil vir aqui a Anfield. Provavelmente a deslocação mais difícil, provavelmente não, a deslocação mais difícil em Inglaterra. Tirando o ano de Covid sem adeptos, eu já vou na minha 9ª época e esta foi a primeira vez que ganhei aqui, portanto isso demonstra o quão difícil é vir a este estádio. Uma primeira parte equilibrada, pareceu-me que podia ter dado para qualquer um dos lados, mas que também com poucas ocasiões. Uma segunda parte em que eles começam muito mais fortes do que nós, os primeiros 25 minutos até marcarem o gol. E depois nós a tentar ir atrás do jogo, em que mostramos alguma resiliência, alguma carência também e com alguma sorte à mistura, claro que sim, conseguimos dar a volta a este jogo e muito, muito felizes. Geralmente vemos o Bernardo a assistir o Haaland, hoje foi a assistência do Haaland para golo do Bernardo. Foi sim senhor, foi aquilo que lhe disse, que foi no momento em que eles marcam o golo, procuramos meter mais jogadores na área, procuramos arriscar um bocado mais e quando eu vejo a bola passar por cima de mim tenho de acreditar que o meu colega vai voltar a metê-lo lá, vai ganhar o duelo, vai voltar a metê-lo lá, aparecer em zonas de finalização e acabou por a bola cair no sítio onde eu estava, com um timing também bom e portanto muito feliz por meter a equipa no jogo e depois podermos ir atrás também dessa vitória com o penalti já nos últimos minutos, não me engano.
No final do jogo, o Bernardo, quando o árbitro estava ali a dar a indicação ao estádio, vimos a tentar ver se percebia. Percebeu o que é que o árbitro estava a dizer? É difícil porque eu acho que as colunas estão viradas para as bancadas, portanto nós não estamos a ouvir, mas depois o árbitro explicou-me e só percebi mais tarde. Aquilo que eu estava mais preocupado não era tanto se era golo ou se era penalti, era quanto tempo é que faltava, porque se não fosse golo eu queria saber quanto tempo é que faltava. Acabou por correr bem. Acho que foi uma situação um bocado caricata porque ninguém percebeu muito bem o que é que estava ali a acontecer, mas o árbitro acabou por seguir as regras, pelo que eu ainda não vi a repetição, mas acho que o árbitro seguiu as regras e portanto a decisão está correta. Sabia, hoje é dia de Super Bowl, se fosse no Super Bowl tinha sido touchdown e as duas faltas anulavam-se e era touchdown. Se calhar até tinha sido melhor para nós, menos stress. Obrigado e parabéns mais uma vez. Menos stress teriam, com certeza, mas até falávamos aqui em off a ouvir também as palavras de Bernardo Silva, que o árbitro toma a decisão correta. Tomás, e dizias tu, não só toma a decisão correta, como a sustenta bem e explica bem. Sem dúvida, uma das melhores explicações que já ouvimos e de um lance que não era fácil, ou pelo menos visto do estádio e em tempo real, não era fácil para a generalidade das pessoas conseguir perceber o que se tinha passado. Podemos ir vendo o lance enquanto... Para mim a decisão é correta, já o disse há pouco, para mim a decisão do árbitro é correta, segue perfeitamente as regras com o auxílio do VAR, deixou seguir e depois acaba por Consegues explicar, enquanto ir ao vemos VAR. aqui o que aconteceu? Sim, parece-me que o golo não conta porque o Alan faz uma segunda falta. Ou seja, a decisão que prevalece e que tem cartão vermelho para o Szoboszlai é a primeira falta, Vai ser que agora vai ali. acontecer agora, mas Ali. depois o lance não para e o Alan faz esta falta porque provavelmente o Szoboszlai ia conseguir cortar a bola. Ou seja, E, portanto, o árbitro dá uma lei da vantagem que depois é anulada pela falta do Haaland. do Alan, exatamente. Se o Haaland não faz a falta, se a bola entra, seria golo e provavelmente expulsão do Eu percebo do do lado emocional, lance interessante, golo, não penalizar o Szoboszlai, mas também estamos a tirar um bocadinho o lado da interpretação do jogador, porque o Szoboszlai, racionalmente, dentro do campo é outra coisa, mas Claro. racionalmente não lhe compensa agarrar o Haaland. O jogo está perdido. Esta era a última bola do jogo. Deixar a jogada correr era mau para o Liverpool, mas não era pior do que o que já estava, porque ia perder o jogo de qualquer modo. Agora sim é pior. Por isso, exatamente, por isso racionalmente o Szoboszlai até podia deixar ir. Da mesma forma que às vezes ouvimos treinadores que dizem o meu guarda-redes foi expulso porque fez falta, ou a defesa foi expulso porque fez falta, estávamos com 4 minutos de jogo. Se calhar mais vale deixar o avançado ir e logo se vê se falha ou não. Por isso, eu percebo, é um lance que gera emoções, mas em que me parece que o árbitro esteve muito bem. O árbitro como, no fundo, polícia do jogo, porque não pode fazer freestyle e decidir como quer, consoante o que a bancada acha melhor e os jogadores acham melhor. Neste caso, seguiu as regras. Percebo que não seja o melhor para o espetáculo, mas quando é assim, não há muito a dizer. E acima de tudo ele explicou muito bem. E nós falávamos aqui em off que muitas das vezes os árbitros não explicam a decisão quando comunicam. Porque eu acho que a questão de haver esta comunicação aberta ao estádio, ao público, e para quem está também em casa a ver, é precisamente percebermos o porquê da decisão. Normalmente os árbitros comunicam a decisão, não o porquê da decisão. Sim. E neste caso acho que foi explicado e acho que ficou explícito. Tecnicamente está corretíssima a decisão, portanto há duas faltas, há dois momentos diferentes. O primeiro momento em que o Szoboszlai agarra um jogador que vai isolado de baliza aberta, e o segundo momento em que a bola vai para entrar e o Szoboszlai provavelmente vai conseguir chegar e o Haaland faz a falta. E ainda há outro fator nessa lógica de deixa seguir, é que na Premier League os golos contam. Claro. E se calhar o City, vamos imaginar, poderia ser campeão por este golo, ou pode não ser campeão por este golo. Sim. Portanto, O acho que Liverpool ir à Champions ou não ir, ou seja... o árbitro tem forçosamente Pois, porque eu ia de seguir dizer as isso, regras. é porque era diferente isto acontecer ao minuto 70 e é um lance que vai Claro. decidir o Sim, jogo, ou sim. acontecer agora, mas A efetivamente... questão é que é numa fase tão definitiva do jogo. O guarda-redes não estava lá, porque se estivesse o lance nunca aconteceria Claro. desta forma. Por isso é mesmo aquele último lance em que o Szoboszlai tentou tudo por tudo, que não lhe compensa, mas fez a parte dele. E o Haaland depois, para impedir que o Szoboszlai corte a bola em cima da linha, faz o mesmo. Portanto, acho que há duas faltas no mesmo lance e por isso o gol não conta. E é o que tu dizes, não é algo pensado, ou seja, eles estão os dois a tentar aquilo é- chegar à bola... E são faltas em momentos diferentes. Porque podia ser um agarrão para cá, agarrão para lá. Ao mesmo ok, tempo, os dois. Segue e vale o golo. Mas são duas faltas em momentos diferentes, o que ainda obriga mais o árbitro a analisar desta forma. E não deixa de ser interessante, desculpa Pedro, ias falar, ele faz falta, o Szoboszlai, mas consegue ganhar a frente ao Haaland. Exatamente. Que não é fácil. E não é Não é fácil. fácil, que não é O Haaland, quando vai embalado, repara, quando ele dá aquela passada, quando o Haaland abre Ele a passada... puxa, atenção, vamos ele ser puxa justos, ali. né? Mas- E depois o Szoboszlai vai conseguir, provavelmente, de carrinho chegar à Provavelmente, bola. sim. Se ele faz um carrinho ali, ainda consegue evitar que a bola entre. Mas, pegando nisto,
eu vou juntar aqui a questão do tempo de compensação. Muitas vezes vejo treinadores, comentadores, o que seja, até jogadores a dizerem que o resultado está avolumado 3 ou 4 minutos de Serve na compensação. taça. Não. Se o jogo tiver que ter 8 minutos de compensação, que tenha, porque os golos são importantes, é um dos critérios de desempate nas tabelas classificativas. Pode haver expulsões, pode haver lesões, Claro. enfim, coisas que fazem parte do jogo e que definem o rumo do Eu campeonato. acho que aqui temos que ir mesmo à regra, quer o árbitro e o VAR, neste caso da decisão. Volto a dizer, a mim até pessoalmente me custou, porque eu tinha um jogador que me fazia diferencial na minha liga de fantasy da Premier League, que era Cherry, que ia ter este E o gol. Haaland ia marcar, também dava jeito a toda a gente. Ou o Haaland, que estava a jogar toda a gente, mais mim uma, dava-me exatamente. Eu acho que o Haaland ia chegar, se eu só Chegava a lançar no bola, lugar. ele não ia deixar que a bola entrasse Provavelmente não. E, portanto, mas tecnicamente não há nada a dizer e, portanto, tecnicamente, ao nível da comunicação, muito bem aqui, sem dúvida, a equipa de arbitragem. Para fecharmos aqui este jogo, é um resultado que mantém o City vivo na luta pelo título? Acho que sim. Este era um jogo que eu considerava tudo ou nada. Aliás, o Bernardo Silva foi claríssimo nessa explicação. Porque 8 pontos ou 9 pontos, dependendo do que acontecesse em caso de empate, por exemplo, neste jogo, é verdade que há muito campeonato, é verdade que o Arsenal também não está num nível exibicional assim tão incrível, mas é uma equipa mais sólida a defender. Podemos discutir se o Arsenal ainda vai perder muitos pontos ou não, mas o City também vai perder pontos. Sim. Porque a equipa não está no nível de consistência que lhe permita meter agora uma série de vitórias. A única questão que eu coloco é se o City vai ser capaz de dar aquele clique que normalmente acontece em fevereiro, março, abril. Porque às vezes até a equipa nem está muito bem, mas quando entra na fase da decisão, parece outra equipa e ganha os jogos todos. Estou curioso para perceber se o City consegue meter esta fase e esta sequência de resultados e, por outro lado, como é que o Arsenal gera a pressão, porque 6 pontos não é assim tanto e ainda vai ao Etihad. É esse duelo direto, exatamente. E, portanto, o City tem isso a seu favor e tem mais outra coisa a seu favor, que é a experiência de títulos. Esta equipa está habituadíssima a ganhar, foi a equipa mais vencedora da década em Inglaterra e eu acho que isso pode fazer a diferença estando a 6 pontos. Porque se o City estivesse 6 pontos à frente, duvido que olhasse pelo retrovisor. E o Arsenal 6 pontos à frente, apesar de ser uma equipa claramente mais sólida, aí estou completamente de acordo com o Tomás, e eu, fazendo uma previsão, eu acho que o Arsenal vai ser campeão. Claramente com 75, 80% de hipóteses. Acho É que isso, eu acho. indiscutível. Metes tanta probabilidade Por nisso? aí, sim. Eu também pelo que vemos semana após semana, há campos em que o City perde pontos e que o Arsenal dificilmente perderá pontos. O Arsenal dificilmente perde jogos e perde pontos, dificilmente sofre golos, portanto, e mesmo nos jogos há uma grande diferença. Falava da questão da experiência, que acho que o City tem esse ponto a favor, mas no resto, pela solidez, pela consistência da equipa, que o Arsenal demonstra na comparação com o Manchester City. E há aqui uma questão muito importante para mim, que é o Arsenal nos jogos em que não consegue controlá-los e em que não consegue ser dominador, consegue através da bola parada ser muito perigoso. E o City não tem isso, como o Arsenal. E eu acho que isso é um grande diferencial, um ponto que pode diferenciar muito uma equipa da outra, agora na reta final e nesta reta de pressão, e vamos lá ver como é que vão estar as duas também na Liga dos Campeões. E isso pode ser importante na gestão da equipa para as jornadas finais. Tomás, sabes que dia é amanhã? Premier League? Não sei onde é que A estamos Premier a League querer amanhã. É 10 de fevereiro amanhã, a Premier Não sei onde é que League. estamos a querer chegar. Que jogo é que é amanhã? West Ham United. Que pode ser a 5ª vitória consecutiva de Manchester Pode ser United. Estamos a o achar dia o do cabelo, barbeiro. não é? O dia do barbeiro. É isso. O dia do barbeiro, o rapaz finalmente não. poderá cortar o seu cabelo e a minha... Estou aqui a obrigar-te aqui a fazer um bocadinho de futurologia, mas achas que é amanhã? Em primeiro lugar, eu não sei se ele está feliz ou triste, porque a vida dele vai acabar. Verdade, no fundo. mudou, é verdade. O mediatismo vai, não é? E a partir do momento em que esta história acabar, o que é que ele vai fazer, não é? Isso é um ótimo, isso é um Só ótimo se deixar ponto. crescer o cabelo outra vez até o United fazer 5 vitórias seguidas. Acho que é um jogo dificílimo. Apesar da classificação do West Ham, a equipa está na melhor fase da época, tem jogadores individualmente a crescer. O Mateus Fernandes atravessa um período brutal, o Bowen e o Somerville também. Há mais soluções no ataque, com a entrada do Pablo, com a entrada do Tati Castellanos também. Por isso, apesar da saída do Paquetá, que era a referência criativa da equipa, o West Ham está mais sólido do que nunca. E a jogar em casa, é uma equipa que mantém o registro, a defesa mais junta, saídas diretas. O United não está necessariamente muito confortável neste tipo de jogo. Habitualmente não estava. Agora vamos ver, porque acho que também ainda não teve um jogo como este, porque a lógica dos jogos que teve
City foi um passeio, foi um massacre, um jogo aberto, com muitos espaços para atacar. O Fulham também é uma equipa que discute olhos nos olhos a partida. Este, contra o Tottenham, acabou por ser um jogo algo desvirtuado pela expulsão do Cristiano Romero. O West Ham não é nada disso, é uma equipa que precisa desesperadamente dos pontos, que tem um futebol que coloca dificuldades até ao tipo de defesas do United. O Shaw e o Dalot, que estão em bom período. Os próprios centrais, com mais espaços nas costas, podem sofrer um bocadinho com a velocidade dos homens da frente. Por isso acho que é um jogo, não diria de 50-50, mas em que o West Ham tem também algumas probabilidades de sucesso. E já vamos ter mais a oportunidade de falar do Manchester United, mas é importante falarmos também sobre este West Ham. É uma equipa que está a lutar para se manter à tona, mas que há uma diferença muito grande desde que chega no Espírito Santo. Como o Tomás dizia, há jogadores que estão a voar autenticamente nesta equipa e, mais uma vez, no Espírito Santo, chega a um contexto dificílimo e consegue mostrar... E com o força ao barulho, que não deixa de ser irónico. Exatamente, eu ia pegar por aí e também pelo próprio início difícil de Nuno Espírito Santo no West Ham. Não foi fácil. Não foi fácil. Ele teve ali 4 ou 5 semanas muito complicadas, em que claramente a equipa não engrenava. Percebia-se que a equipa estava completamente desligada, não entendia ainda o seu treinador. O mercado de inverno é muito importante, dá muito mais opções ofensivas. O West Ham era uma equipa curta, a equipa queria estender-se na frente e não conseguia. E agora já vemos, até em algumas jogadas de golos, nas últimas semanas, vou pegar, por exemplo, no gol do Tati Castellanos agora em Turf Moor, contra o Burnley. É uma jogada de equipa típica de Nuno Espírito Santo. Processos simples, 2, 3 toques, abrir a largura num corredor, cruzamento. Portanto, aquele toque do Somerville, o Diouf, que é um dos jogadores que está a melhorar e que tem muito potencial. O ala esquerdo do West Ham, o Diouf, apenas 21 anos, se não me engano. Ele tem muito potencial mesmo. Portanto, Somerville, que está em grande forma e marcou também, dá ali um toque e consegue abrir o jogo à esquerda. O Diouf cruza, Castellanos com um grande cabeceamento. Isto era o Forest no Espírito Santo no ano passado. Processos muito simples, bola em Gibbs White a decidir para um último passe ou para colocar a bola no corredor, cruzamento, Chris Wood a finalizar. Isto era o Forest. E o West Ham está assim. E depois é isso. Há aqui uma questão, misturando o bom momento do West Ham no Espírito Santo, competentíssimo, não há nada a dizer sobre a sua competência para estes clubes neste contexto. E há ali até uma dupla engraçada, pelo menos eu acho engraçada, é que o Paco Remes, que era há uns anos um romântico do futebol espanhol, agora juntou-se ao Nuno Espírito Santo, o que não era uma dupla, digamos, que veríamos à partida. E uma dupla pela diferença de uma dupla que até sim, às vezes picam-se no relvado. Que até se pica. Vimos logo na estreia do Paco Remes com o do Nuno Espírito Santo. E, portanto, um excelente trabalho. Eu acho que o Nuno Espírito Santo está talhado para este tipo de trabalhos na Premier League. É um treinador experientíssimo ao nível de Premier e, portanto, sabe perfeitamente o que fazer e para que períodos da época. Eu acho que isto está muito bem assimilado por parte do Nuno Espírito Santo e acho que vai correr bem. Eu vejo este West Ham neste momento claramente a voar e o Nottingham Forest a andar como o caranguejo. Está em trajetória ascendente e isso faz psicologicamente toda a diferença. Sem dúvida, e portanto acho que está num bom caminho. Vai ser um jogo muito complicado, concordo com o Tomás, não acho que seja 50-50, mas eu diria um 40-60 para o United neste caso, tendo o ascendente dos 60%, porque o West Ham vai se fechar atrás, vai sair bem em transição, tem os tais jogadores em boa forma, Bowen, Somerville, Diouf, Matheus Fernandes, que controla por completo, é a bússola da equipa, e depois Pablo e Tati Castellanos, e se for preciso ainda há Callum Wilson na frente para entrar, e o United, nestes desafios que teve até agora com o Michael Carrick, ainda não encontrou nenhuma equipa que jogasse em bloco baixo, e portanto vai ser curioso também perceber como é que esta equipa dos Red Devils vai conseguir desmontar a presumível boa organização defensiva de Nuno Espírito Santo. Um dos fatores do bom momento do Manchester United foi-nos explicado por Mateus Cunha, que tivemos a oportunidade de entrevistar na semana passada. Vamos ouvir. Eu acho que a pressão para dar resultado naquela formação ficou tão grande que eu acho que a gente esqueceu do quão simples era o contexto geral e focou muito no negativo. Mas, sendo muito sincero, acho que a numerologia do futebol é muito ilusória. É o que você está falando, a gente acaba ataques de diversas formas, a gente acaba defendendo com a formação que todo mundo diz que era a formação do Ruben. Então eu acho que muito mais do que isso, eu acho que o que você falou, eu acho que é mínimas mudanças que já nos dá uma mudança de ares também para a gente ver as coisas com muito mais pontos positivos. As palavras de Mateus Cunha. Vão ter a oportunidade de ver a entrevista completa no decorrer desta semana na app da Zone.
aconselho muito a ver, porque o Mateus Cunha abriu aqui o livro e há uma entrevista de facto muito, muito interessante que foi conduzida pelo Sérgio Filipe Oliveira. Pressão de jogar nesse sistema. Parecia tudo tão simples, tudo tão fácil, mas os jogadores sentiram a pressão de fazer resultar. Pareceu-me uma abordagem muito interessante esta do Mateus Cunha. Muito sincero. Porque a certa altura já não era só este é mais lateral ou ala, este é mais médio centro ou mais médio ofensivo, este é mais por dentro ou mais por fora. E isto são tudo questões, obviamente, importantes. Mas a forma como o Mateus Cunha coloca a questão é que falou-se tanto do sistema e de não vou mudar o sistema e é este sistema que a certa altura os próprios jogadores já sentiam essa responsabilidade e é interessante de ouvir. Portanto, acho que o lado psicológico pesa muito mais do que qualquer outra coisa, porque o Michael Carrick, em termos de ideia para o jogo, enfim, teve pouco tempo, por um lado, e não mudou propriamente ao ponto de ser uma revolução em termos de invenção. É isto que quero Sim, não inventou a transmitir. roda. Exatamente, Futebol simples. simplificou um bocadinho, deixou os jogadores confortáveis nas respectivas funções, dá liberdade ofensiva, há mais movimento no último terço, desde logo no Bruno Fernandes, que está mais solto de tarefas de construção, e aparece muito mais perto da área e a gerar combinações. O próprio Mateus Cunha a mesma lógica, não tem ponta de lança, joga como bom a atacar os espaços e a surpreender os adversários, e por isso a equipa está a funcionar. Surpreendido com o rendimento do Dalot e do Luke Shaw, que são laterais que há muito não jogavam como laterais em linha de 4 e que estão em boa fase. Também me parece que o Casemiro, agora que já sabe que vai sair e que já anunciou que vai sair, está descansadíssimo a jogar um grande futebol. E o Mainu é aqui a cola. O Casemiro sabe-se as tarefas que tem, o Bruno Fernandes soltinho como gosta, e o Mainu é ali a cola, é o jogador que pensa mais o jogo, dá algum tempo de qualidade ao ataque, por isso é o organizador que o Ruben Amorim dispensou, e eu percebo que naquele sistema o tenha dispensado, mas é um jogador que obviamente tem qualidade para jogar na equipa do United. Considerações sobre o que disse o Mateus Cunha, Pedro, em 30 segundinhos? Olha, porque gostei muito da sinceridade dele, foi muito honesto. E Foi assim a entrevista toda. Acho mesmo que percam Vai ser tempo para ver, interessante, porque vai ser muito interessante. vou querer ver também. E pegando no que o Tomás dizia e no que o Mateus Cunha disse, o grande mérito para este bom momento do United foi mesmo isto, foi não mexer muito em termos de ideia, simplesmente dar mais conforto aos jogadores nas funções. Complementaridade no meio campo com o Casemiro, claramente com as suas funções de recuperação de bola, que é um grande recuperador, mas também para ter liberdade para chegar à área, que também tem essa qualidade. Mainu, a tal cola da equipa, muito leve, muito ligeiro a planar pelo campo e a ligar os setores. E Bruno Fernandes com liberdade para a criação, não na construção, mais na criação, e depois mobilidade na frente. Portanto, mais do que a alteração do sistema tático, porque até há semelhanças às vezes na forma como a equipa fecha atrás. Dalot a construir a 3. O Dalot a construir a 3. Há semelhanças na mesma. Nós sempre dissemos isto, não era pelo sistema, era assim as funções. E a rigidez, aquela lógica Exatamente. quase tem mesmo de ser. Tem parece mesmo de ser assim. Que pesou, e esta declaração Pelos vistos pesou, e vai pesou nesse mesmo. sentido. E portanto acho que foi mesmo isso. Não há ainda uma ideia padrão que nós digamos até final de maio o United vai jogar assim ou assado. Há sim maior conforto dos jogadores em novas funções e acima de tudo confiança agora com as vitórias. Tudo dito destes jogos, vamos ao gol da jornada. Vai Guinness 0. Jornada by Guinness 0, portanto, um dos golos, já falámos aqui, e é óbvio, né? Szoboszlai. É Naturalmente. Vai ter que ser um dos golos da Eu jornada. desconfio que pode ganhar. Eu também. Estás em crer que pode ganhar? Vamos ver os outros, mas, É isso. mas desconfio. Vamos então ter a oportunidade de ver o golo de Dominik Szoboszlai, é um dos golos da jornada, é um tiraço, até já tivemos aqui a oportunidade de o analisar. Ele é um dos melhores batedores de livros da atualidade, Sim, Ok. sem dúvida. o Szoboszlai. A bola acaba por passar ali no uma meio da pancada. E eu barreira. diria que este livro é mais espetacular do que o que marcou o Arsenal, porque é um livro mais convencional. Esse contra o Arsenal. É um grande golo, fantástico, mas é mais convencional, é um livro que vemos mais vezes. Este aqui, com esta curva para fora, acho que é mais raro e dá um efeito mais espetacular. E a potência do remate, reparem bem o tempo que passa entre a bola sair do pé do Szoboszlai e bater no poste para entrar na baliza. É impressionante. É não muito dá rápido. reação nenhuma ao guarda-redes. Muito rápido. Nem Donnarumma, lá está. Que é um dos melhores guarda-redes do mundo, o melhor talvez nesta última época. Segunda opção é de Zubimendi, no encontro do Arsenal. Um belíssimo golo também, vamos ter aqui a oportunidade de ver. Este golo fez-me lembrar o Mikel Arteta, que rematava muito bem de verdade. fora da área. E é um golo de muita dificuldade, porque não tinha grande espaço para surpreender o guarda-redes. Entrar no poste mais junto ao Zubimendi e era ali que tinha de entrar, não havia outra forma. Portanto, acho que é um belo golo. Ainda por cima o jogo estava difícil. E eu não lhe reconhecia na Real Sociedade esta capacidade que está a demonstrar no Arsenal este ano, de chegar perto da área para marcar de meia Já distância. bateu os registros. Já tem alguns e não tinha esta capacidade, pelo menos não nos demonstrava,
na Real Sociedade e está muito bem o Zubimendi. É um grande gol, sim, sem dúvida. Terceira opção pertence a Morgan Rogers, que também não sabe fazer golos feios, que marcou também pelo Aston Villa esta jornada. Outro jogador que fez crescer os números pessoais. Não era um grande goleador e agora está claramente a crescer. E tem sempre este efeito de explodir com a baliza, quase. Não é? É quase isso. A Redabana. É. E não está o outro golo deste jogo do Ryan, porque o Lucas Digne não quis defender nessa jogada. Deu-lhe o flanco. Deu completamente. É um rato muito forte do Rodgers. É mais um, não é? Nós praticamente todas as semanas que tivemos aqui gols de Morgan Rogers foram remates potentes de Morgan Rogers. Eu diria que, em termos de execução técnica, este seria o terceiro. Ok. Eu iria terceiro Rogers, segundo Zubimendi e primeiro Szoboszlai, não é? Igual. Mantens também. O Zubimendi há de lá chegar, se continuar assim, Exatamente. é para o Szoboszlai. Hoje, esta jornada acho que não há dúvidas. Não há Acho que dúvidas nenhuma. é unânime. Concordamos os três, não é? Concordamos os três, acho Pois, que é justo. Acho que é justíssimo. Tomás, muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Pedro, muito Obrigado. obrigada. Foi mais um da Premier Pub, com o melhor da Premier League. Nós voltamos para a semana. Não te esqueças, tem jornada a meio da semana, com grandes jogos para acompanhares na terça e na quarta-feira. Já sabes, só podes ver na DAZN. DAZN.